Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo deste canal. O tema do vídeo de hoje é: pare de se desapontar com as pessoas. E esse vídeo surgiu a partir de uma frase de Rousseau que eu escutei assistindo a um programa sobre Jean-Jacques Rousseau, Réplique, do Alain Finkielkraut. Talvez eu coloque o link no comentário fixado na descrição do programa. Mas a frase é muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês, vou ler em francês, depois eu traduzo. A frase é a seguinte: L'amour de soi, qui ne regarde qu'à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour propre, qui se compare, n'est jamais content et ne saurait l'être. Parce que ces sentiments, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. O que Rousseau está dizendo? O amor de si, que não diz respeito senão a nós, se contenta quando as nossas verdadeiras necessidades são satisfeitas. Mas o amor próprio, que se compara, não está jamais contente e não saberia estar. Porque esse sentimento, nos preferindo aos outros, exige que os outros nos prefiram a eles mesmos, o que é impossível. E essa fórmula muito interessante que Rousseau atribui ao chamado amor próprio, que ele diferencia do amor de si, mostra muito como às vezes as nossas decepções com as pessoas são menos causadas pelas pessoas do que pelas nossas expectativas com relação às pessoas. E quantas vezes nós pensamos que as pessoas nos preferem a elas mesmas? E nós muitas vezes deixamos de fazer coisas que temos vontade, ou nos sacrificamos por certas pessoas que não valem a pena, pensando que elas de fato gostam de nós, ou que elas gostam de nós da mesma forma que nós gostamos delas. E isso é uma situação complicada, porque as pessoas que se doam muito frequentemente quebram a cara exatamente porque elas acreditam que as outras pessoas vão corresponder na mesma medida, o que não é verdade. É preciso ter muito cuidado com o nosso comprometimento dentro de qualquer relação. Claro que num relacionamento romântico, num namoro, você vai se comprometer muito mais, mas certas amizades, às vezes, elas se estragam porque uma das pessoas não entende o grau de afeição que a outra tem por ela. E esse é um problema muito sério. Eu já tive muitas decepções com relação a amigos, mas hoje eu vejo que essas decepções se originavam muito mais da minha pessoa, da minha trajetória, da minha biografia, do que daquelas pessoas. Porque às vezes, veja só, quando a pessoa é muito solitária e ela tem um amigo, e essa pessoa com a qual ela criou uma amizade é muito mais, digamos assim, extrovertida, tem um círculo de conhecimento, de networking maior, é claro que ela vai ter por você uma afeição muito diferente e ela vai dedicar atenção a você em uma medida diferente da medida que você dedica a ela. E às vezes isso é uma fonte de decepção. E isso, para quem tem vários amigos, às vezes parece incompreensível, porque fulano, ele tem que entender que eu tenho a minha vida e que eu não vou dedicar a ele o mesmo grau de atenção, o mesmo grau de afeição, porque aquela pessoa tem vários amigos, ela tem várias coisas para fazer no dia a dia, e às vezes alguém que é muito solitário e quer ter uma amizade, mas não sabe direito como equilibrar o tempo que ela vai dedicar a si mesma, o tempo que ela vai dedicar a outra pessoa, tem certas dificuldades. E às vezes, para você, aquele instante que você passa com outra pessoa tem um significado muito grande. E para aquela outra pessoa, embora seja algo significativo, tem um peso muito menor. E isso gera uma frustração. Por quê? Porque todos nós, de certa forma, estamos embriagados de nós mesmos. E ao longo da vida você percebe que é pequena a quantidade de pessoas que realmente se importa com os outros e está interessada nos outros, de verdade. A maioria das pessoas não está interessada em você, não está interessada no fulano que está do lado, no vizinho, naquela pessoa que está treinando do lado dela na academia. A pessoa está preocupada com 1 milhão de coisas que dizem respeito a ela, aquele mundo particular que ela habita, que para ela é tudo. Para ela aquilo ali é o universo.
E você é um personagem ocasional que pode fazer uma ponta aqui e ali, mas sem o qual o enredo vai continuar do mesmo jeito. E às vezes isso é isso é um fator que causa angústia, mas pode ser também um fator que nos liberta de certos medos, de certas inibições que são ruins, que nos prejudicam. Por isso que às vezes as pessoas têm medo de gravar um vídeo pro YouTube, tem medo de fazer mobilidade na academia, tem medo de se expor, tem medo de chegar em uma menina, porque teme o julgamento. Mas a verdade é que se você dá a esse acontecimento a dimensão correta, e se você percebe que a pessoa vai sempre preferir a ela mesma a você, as coisas se tornam mais leves e você começa a viver de uma maneira muito mais simples. Você começa a ter aquele amor de si necessário e que diz respeito de fato às coisas de que você realmente precisa, em vez de ficar correndo atrás de pessoas que não ligam pra você e que não querem que você esteja ao lado delas. Então, é como diz aquela música do The Smiths, né? Por que eu dou tanto tempo para pessoas que nem se importam se eu vou estar vivo ou morto amanhã? Eu simplesmente perco minha energia, perco instantes que eu poderia dedicar ao estudo, poderia dedicar a outras pessoas que querem a minha presença, poderia dedicar a uma experiência gastronômica, uma experiência de contato com a natureza, e eu insisto em uma relação que só me faz mal e que de fato não é uma experiência genuína de amizade, de amor, de estima entre duas pessoas. E, de certa forma, quando nós tomamos consciência disso, a vida ela adquire outro significado, porque nós começamos a entender como as pessoas funcionam, entender que as pessoas gostam de ser elogiadas, gostam de ser paparicadas, as pessoas gostam que você puxe o saco delas, que você adule. E se você quiser subir na vida, você vai, em certa medida, precisar disso. E o grande desafio é impedir que isso se torne parte da sua personalidade e você se torne um temperamento adulador. Mas, de algum modo, você precisa praticar uma diplomacia de elogiar as pessoas, às vezes sem grandes motivos, às vezes de uma maneira, digamos, floreada, mas você precisa, porque são raras as situações em que você, pelo exercício da sua liberdade, consegue executar o que você deseja sem o auxílio de outras pessoas. Você precisa praticar essa pequena política de despertar a atenção das pessoas por meio de massagens no ego. Isso é algo difícil, mas em certos contextos é muito necessário. Na política é quase impossível que você tenha sucesso sem adular esses pequenos egos e sem fazer com que uma pessoa medíocre se sinta importante, se sinta alguém fundamental. Na filosofia, na arte, no pensamento, isso não é necessário. Um literato não precisa adular outros literatos para produzir uma obra de grande valor. Do mesmo modo que um filósofo, ele tem uma convivência mais reclusa e ele consegue produzir uma obra filosófica sem esse exercício de pequena política. E essa é a grande beleza da arte e da filosofia, porque elas se libertam desse círculo convencional pequeno burguês em que nós vivemos e se afirmam apesar de toda essa miséria da nossa existência cotidiana. Mas é muito difícil sair desse ciclo de adulações, de pequenos elogios, de mortificações dos nossos instintos de grandeza em prol de pequenos objetivos. É difícil romper esse círculo e muitas vezes quem rompe esse círculo ainda assim não se liberta dessa ilusão do amor próprio, de achar que as pessoas vão reconhecer valor no que ela faz, da mesma forma que ela reconhece. Esse é o grande problema. Às vezes você é convicto da grandeza do seu trabalho, mas as outras pessoas não reconhecem isso, ou se reconhecem, recusam a sua adesão pública, recusam o seu voto. E como você fica? Você fica numa situação muito constrangedora e muito difícil.
porque você precisa se contrapor a uma maioria que, embora errada, tem uma voz mais potente e quase sempre vai transformar o seu cotidiano no curto prazo em inferno. E é difícil sair disso. E é preciso uma força interior muito grande, que as pessoas em geral aqui no Brasil não têm, para se manter são, se manter produtivo e se manter lúcido no meio dessa tempestade da pequena política. E o primeiro passo para fazer isso é justamente se libertar dessa ilusão do amor próprio e entender que a produção da nossa obra ela é sempre subspecie aeternitatis, sempre no ângulo da divindade, no ângulo da posteridade, no ângulo daquele arqueiro que lança a flecha esperando que alguém a encontre, ou para usar a imagem de Adorno, daquela garrafa lançada pelo náufrago que um dia vai ser encontrada por alguém. E essa esperança de que alguém vai encontrá-la é o que caracteriza toda a aventura do pensamento.